Oi, eu sou o Rentune e esse é oficialmente o primeiro episódio gravado depois do lançamento desse podcast ao público. Eu queria agradecer imensamente pelo apoio. O primeiro episódio já tá chegando a 1000 plays, o que é muita coisa para uma plataforma completamente diferente do que eu costumo produzir, o YouTube. Nesse momento, além de histórias do Reddit, eu gostaria de perguntar temas que vocês gostariam de ver por aqui, tipo aquele especial focado em faróis. Deixem aqui nos comentários. Mas por enquanto, realmente vai ficar só em episódios especiais, porque a pesquisa de um vídeo do tipo demanda muito tempo. Mais uma vez agradeço por todo mundo que tá assistindo. Posso oficialmente divulgar por aqui que os episódios estão saindo toda terça, às 4 da tarde. Caso vocês queiram continuar ajudando esse podcast a crescer ainda mais, lembrem de compartilhar para quem vocês conhecem que podem curtir, divulguem stories que estão ouvindo, Twitter, o que quer que seja essa divulgação, ajuda muito. Vamos pro episódio. Relatos assustadores em florestas. No dia 6 de fevereiro de 2018, um post surgiu numa comunidade extremamente conhecida chamada Ask Reddit. Como o próprio nome já diz, traduzido do inglês, pergunte ao Reddit. Nessa comunidade, existe realmente dos mais variados tipos de questionamento. Desde os mais bobinhos, perguntas mais 18, ou até aqueles querendo saber de histórias assustadoras que alguém viveu. E esse post em específico perguntava: guardas florestais do Reddit, quais foram as histórias mais inexplicáveis e assustadoras que você já presenciou? Comumente, uma profissão tão específica e possivelmente rara, a quantidade de respostas de alguém que faz esse trabalho se torna algo difícil de achar. Mas isso não impede de outras pessoas contarem suas histórias, envolvendo pelo menos parte do tema, florestas. E são essas respostas que a gente vai ver hoje. A primeira história é uma curta só para aquecer, de um usuário chamado Teach Air, que acabou morando perto de um parque nacional, no meio do nada, em uma casa sem segurança nenhuma. Começa da seguinte maneira: não sou um guarda florestal, mas morei nos arredores de um parque nacional em uma cabana. Era uma viagem de 5 km pela estrada principal, só para chegar à propriedade, e não tínhamos encanamento nem eletricidade. Essa propriedade ficava bem ao lado de onde os parques começavam. Chamar isso de fim do mundo ainda seria pouca coisa. Meu colega de quarto na época estava estagiando no serviço de parques, mas ele era um garoto da cidade. Todas as noites, no meio da madrugada, eu ouvia barulhos na floresta, o que eu pensava ser alguém andando, mas então eles paravam em áreas particularmente densas da selva, fazendo sua mente começar a duvidar. É um porco? Um gato? É só o vento? A cabana não tinha uma porta com tranca, e os proprietários não queriam que eu instalasse uma. Então comecei a dormir no meu carro. Essa era uma propriedade enorme, e eu estacionava meu carro a mais de 1 quilômetro da cabana, de onde eu estava ouvindo algo. Mesmo assim, comecei a ouvir aqueles passos novamente. Eu me mudei. Meu colega de quarto, que achava que eu estava doidão, ficou e ainda dormia lá sem uma porta com tranca. Ele teve a casa roubada, não uma, mas 2 vezes depois que eu me mudei. Então ele finalmente instalou câmeras acionadas por movimento. Havia um homem com espingarda que subia até a propriedade, se escondia nos arbustos e nos observava. A história, só de ouvir já dá um medo. Apesar de não ter acontecido nada demais com um amigo do Teacher, os dois estavam sendo vigiados por um completo desconhecido todas as noites, no meio do nada. Provavelmente tentando entender como era a rotina deles. Quando cumpriu esse objetivo, roubou a casa 2 vezes. Mas uma informação importante que o usuário comenta é: câmeras foram adicionadas e logo, imagens do criminoso foram adquiridas. Nisso, um outro usuário respondeu essa história perguntando: alguma chance que você ainda tenha as gravações? E o Teacher respondeu: na verdade, sim, mas é visão noturna e meio nada demais. Meu antigo colega é quem tinha os arquivos. Esse é um dos que ele compartilhou comigo uma noite dessas. E coloca o link dessa print da câmera, com um cara completamente no escuro, andando por um caminho da fazenda, com uma espingarda na mão, parecendo um caçador. Eu vou deixar o link da foto na descrição do podcast e também como capa desse episódio para caso vocês queiram ver. Imagina a reação do amigo quando descobriu quem estava roubando ele. E o pior, o quão próximo de ser morto ele estava. A segunda das histórias é de um usuário que apagou a conta ao longo desses últimos 7 anos desde que o post foi publicado. É uma mais longa, dando detalhes de algo desconhecido que aconteceu com um casal durante um breve acampamento que eles foram fazer.
Em 2016, meu namorado e eu fomos acampar ao leste da Pensilvânia, um estado dos Estados Unidos. O lugar onde decidimos parar para passar a noite era primitivo. Fazer um acampamento ali era grátis, não havia sinal de celular, mal havia uma estrada, etc. Encontramos 2 outras pessoas. Elas podem não ter nada a ver com o que aconteceu depois, mas eram estranhas, então vou descrevê-las. A primeira foi uma mulher que tinha uma caminhonete parada um pouco ao lado da estrada enquanto passávamos. Ela estava com o capô aberto e parecia estar esperando que alguém parasse para oferecer ajuda. Normalmente, meu namorado não tinha problemas em ajudar alguém, mas ele disse que algo sobre ela o incomodou. Ela não parecia realmente precisar de ajuda e, geralmente, pessoas que precisam de ajuda olham para você com esperança ao se aproximar. Ela parecia apenas esperar que parássemos. Isso é o que meu namorado disse, de qualquer forma. Eu não tinha notado nada de estranho nela. A próxima pessoa apareceu quando escolhemos um lugar e estávamos fazendo uma fogueira para assar os cachorros quentes. Eu tinha notado que algumas pessoas passaram, mas meu namorado apontou que era sempre o mesmo carro. E o homem dentro do carro nos observava cada vez que passava. Meu namorado ficou um pouco incomodado com isso, mas nós já havíamos rodado um pouco antes de encontrar um lugar que gostássemos. Tinha chovido e tudo estava lamacento, e queríamos o local mais seco possível. Ele poderia estar fazendo a mesma coisa. Pensamos brevemente em mudar o local, mas a estrada também estava lamacenta. Se ele quisesse nos encontrar, tudo o que tinha que fazer era seguir as marcas. Havia algumas outras marcas, mas não muitas. Ele só precisaria voltar um pouco para nos localizar novamente. Ele não passou mais nenhuma vez, então ficamos e passamos as várias horas restantes antes de escurecer nos divertindo. Ninguém mais passou. Se aquelas 2 pessoas tiveram algo a ver com a nossa experiência ou não, o verdadeiro medo veio depois. Fomos dormir em nossa barraca e, por volta das 3 da manhã, fomos acordados por um barulho muito alto. Não consigo descrever muito bem ou mesmo lembrar exatamente como soava, mas meu namorado me disse que lembrava o barulho de uma metralhadora ligando. Também era semelhante a como soaria se alguém gravasse uma pá sendo arrastada sobre cascalho e tocasse em um alto-falante. É outra maneira como ele descreveu. Ele se levantou e olhou pela janelinha da barraca, mas não conseguiu ver nada. O som se repetiu mais algumas vezes. Eu tava com medo demais para falar, então meu namorado sussurrou que provavelmente o barulho vinha de quilômetros de distância e que eu deveria voltar a dormir. Não questionei isso, já que achei que som altos poderiam ser ouvidos a distâncias longas. Agora, pensando bem, eu deveria ter me perguntado por que ele se preocupou em sussurrar se aparentemente o som estava longe. Ainda estava aterrorizada. Cada pequeno som que eu ouvia do lado de fora parecia que alguém estava andando ao redor da barraca. Ficamos lá mais um tempo quando, finalmente, meu namorado me disse para me vestir porque íamos embora. Fiquei alarmada com isso. E ainda mais alarmada quando ele desembalou o facão que compramos só para essa viagem, antes de abrir a barraca. Nós rapidamente arrumamos tudo e colocamos no carro. Olhei ao redor em busca de pegadas que não fossem nossas. Mas, apesar da lua fornecer bastante luz, eu não conseguia ver muito bem. No entanto, eu apontei algo que meu namorado não tinha notado antes de entrarmos no carro. Havia uma lata de cerveja perto da nossa fogueira apagada que não estava lá antes. Nós nem trouxemos cerveja. Enquanto estávamos dirigindo para longe, meu namorado explicou que estava nervoso com a possibilidade de alguém estar tentando nos atrair para fora, então ele não achava uma boa ideia sair correndo da barraca imediatamente. Ele também meio que esperava descobrir que o tanque de gasolina tinha sido roubado, mas isso não teria nos impedido porque tínhamos um carro híbrido. O resto da nossa viagem só ficamos em acampamentos bem movimentados ou pegamos um hotel. Sinceramente, uma das coisas que eu teria pouquíssima coragem de fazer na minha vida é acampar em um lugar completamente deserto. Vejo pessoas apaixonadas por isso. Ficar em um canto deserto de uma praia, de uma mata, rio, acampar ali e se conectar com a natureza. E realmente deve ser uma experiência maravilhosa, eu não duvido. Mas eu odeio o sentimento de ter a chance de algo acontecer comigo por crime de oportunidade. Ou seja, que não foi algo planejado, era só alguém passando e resolveu fazer o mal. Principalmente dentro de uma barraca, em um lugar de descanso, que você a princípio não deveria estar alerta para tentar evitar ao máximo que façam algo contra ti. Adoro experiências novas, só que essa não é uma das que me agrada. Caso fosse um lugar movimentado, ok. Com um grupo enorme, ok. Lugar isolado, com pouquíssima gente,
definitivamente não é pra mim. E foi justamente o que o casal da história acima fez pelo resto da viagem. Sempre procuraram lugares movimentados para acampar, ou até mesmo ficaram em hotéis. Se o barulho foi feito fora da barraca deles por alguém tentando atrair os dois para fora, o namorado foi extremamente hábil em identificar o perigo. Mesmo assim, a latinha de cerveja na fogueira é algo bizarro demais. Tinha alguém observando eles desde antes, e por algum motivo essa pessoa só não decidiu atacar, porque caso tenha tentado, muito provavelmente ia conseguir, se o cara tivesse com qualquer tipo de arma. De novo, seria um crime de oportunidade. Ainda bem que não aconteceu. Do mesmo jeito, o casal da história, por essa noite em específica, acabou ficando sem dormir. O próximo relato é o mais inexplicável de todos. Contado a nós pelo usuário Sand Dargon, ele comenta sobre o dia que encontrou algo que ninguém nunca esperaria se deparar no meio de uma floresta. Não é o que você tá pensando, não é nada criminoso, ou espero que não pelo menos. Assim o relato começa. Pra deixar claro, não sou da área florestal, apenas tenho uma história relacionada. Minha prima trabalha no serviço florestal na região de Montana, e eu decidi ir até lá com ela para literalmente testar as águas. Ela faz hidrologia e precisava ir pro meio do nada para testar córregos e o derretimento da neve para garantir que não haja contaminantes. Então achei que isso poderia ser divertido e queria fazer um tour com ela. Teríamos que acampar lá por 2 noites, então arrumamos todo o nosso equipamento e partimos. O primeiro dia e noite foram incríveis. Paisagens deslumbrantes e qualidade de ar maravilhosa. É realmente muito pacífico lá. Eu amo aquela área e gostaria de poder ir lá mais vezes. De qualquer forma, começamos o segundo dia e minha prima disse: "Você quer ver algo estranho?" Claro que eu disse que sim. Então ela me levou para um desvio em um pequeno desfiladeiro a cavalo. Acabamos viajando cerca de 2 horas longe do nosso caminho planejado. No final da entrada de um terreno, ela desmonta do cavalo e me diz para descer do meu cavalo também. Amarramos os animais em uma linda clareira e ela me pede para seguir uma pequena trilha de vida selvagem e levar nosso rádio recarregável. É um daqueles que você pode plugar ou dar corda, e também funciona como lanterna se você realmente precisar, mas isso consome as baterias rapidamente. Eu faço isso, sigo ela, levando o nosso rádio e... no meio do nada, há uma enorme bobina de fio saindo do chão. O fio em si não era estranhamente grande, como um cabo de transmissão enterrado, mas pequeno, como um fio de 2 ou 3 milímetros que teria em uma casa. Ele se estendia para a vegetação e as árvores, então naturalmente decidi seguir aquele maldito fio por curiosidade. Minha prima me acompanha enquanto eu sigo. E esse fio, depois de sair diretamente do chão, é esticado entre os galhos das árvores e depois volta para o chão, serpenteando ao redor de pedras e finalmente terminando em uma tomada. Essa tomada estava montada na lateral de uma mesa. Parece uma mesa de professor da minha infância, com uma base de metal e uma superfície de plástico barra pseudo madeira em cima. Sem cadeira, sem prédio, sem nada. Apenas essa tomada e essa mesa. Eu tô olhando confuso para essa mesa no meio da floresta quando minha prima pega o rádio, tira o cabo e pluga na tomada. Aquela coisa então cedeu e começou a emitir estática. O fio estava sendo alimentado de algum lugar. Agora, o lugar onde estávamos não tinha acesso por estrada, não havia habitação por muitos quilômetros e não havia mais ninguém por perto. E, ainda assim, havia uma tomada elétrica ativa. Estranho pra caramba, sem sustos assustadores ou corpos. Apenas uma mesa alimentada solitária no meio da floresta. Eu gostaria de ter tirado uma foto dela na época. Esse relato tem uma semelhança com aquela, digamos, creepypasta de encontrar uma escada no meio da floresta que não leva a lugar algum. Nesse caso, acho que o mais estranho era que a tomada ainda era energizada. Alguém não só se deu o trabalho de colocar essa mesa aí, mas deixou uma tomada funcional. Um usuário comentou nessa história fazendo algumas perguntas, tipo se a mesa parecia estar lá há bastante tempo, suja, enferrujada, cores apagadas, etc. E também queria saber há quantos anos ele viu essa tal mesa. E o nosso amigo que contou esse relato respondeu que a mesa parecia que estava ali há alguns anos, pelo menos. Não incrivelmente enferrujada, mas um pouco encharcada. Foi por volta de 2001, 2003, acredito eu. Essa história foi contada em 2018. Faziam mais de 15 anos que essa escrivaninha foi encontrada no meio da mata. Mas ele aparentemente nunca mais voltou lá desde aquele dia. O que é uma pena. Por que motivos alguém faria isso? Colocar uma mesa com uma tomada em lugar algum não faz o menor sentido. E é uma pergunta que vai ficar sem resposta.
Agora, dos 5 relatos que hoje estão sendo contados, esse é definitivamente a experiência mais assustadora em comparação com os outros. Junk X Edge é o nome de quem vai contar essa história. Ele era um dos líderes de um grupo de crianças, algo parecido com escoteiros. Igual a segunda história, todos estavam acampando e algo completamente macabro aconteceu enquanto o grupo participava de uma brincadeira. É o que vocês vão ver a seguir. Não sou um guarda florestal, mas costumava estar em um grupo que é um pouco parecido com escoteiros. Então passamos muito tempo na floresta e coisas estranhas aconteciam frequentemente. Mas a maior parte do tempo eram fáceis de explicar. No entanto, uma coisa aconteceu que até hoje me assusta muito. Eu era líder do grupo de crianças de 8 a 10 anos e estávamos em uma viagem de acampamento. Era o primeiro ano que ficávamos naquele terreno e ele era enorme. Normalmente costumamos explorar a maior parte do terreno antes das crianças chegarem. Então estávamos cientes de possíveis locais perigosos para evitar. Desta vez, o terreno era tão grande que era impossível fazer isso. Em cada acampamento, temos o que chamamos de jogo da noite, que geralmente é um jogo assustador em que as crianças têm que completar várias tarefas enquanto os líderes as assustam. Obviamente, tivemos um também durante aquele acampamento. Nos disfarçamos de monstros e nos escondemos na floresta perto dos pontos de controle que eles tinham que passar. Enquanto corria entre os pontos de controle, encontrei uma área aberta da floresta com pouca ou nenhuma folhagem, então era ideal para persegui-los. Não havia realmente espaço para me esconder, exceto atrás das árvores, então não pude usar minha lanterna ou eles poderiam me ver de longe. Tava escuro, um tipo de escuridão desconcertante que faz a sua mente pregar peças e você começa a imaginar coisas que não existem. Durante a minha estadia lá, vi uma sombra que era mais ou menos do meu tamanho, correndo perto de mim algumas vezes. Não conseguia vê-la muito bem, então apenas assumi que estava imaginando coisas, porque não havia nada quando acendi minha lanterna. O jogo estava chegando ao fim e eu vi a sombra novamente. Dessa vez, consegui vê-la vagamente parada perto de uma árvore não muito longe de mim. Achei que era um dos outros líderes, escondido para assustar as crianças e decidi ir até lá, já que estava na hora de voltar. Apontei minha lanterna para a árvore e, ao me aproximar, percebi que havia de fato alguém lá, vestido com o que parecia um saco de juta rasgado e com a cabeça coberta por alguns sacos plásticos brancos que pareciam estar amarrados nele. Comecei a sentir um medo profundo. Algo parecia muito errado. Perguntei se estava tudo bem, mas não obtive resposta. A única coisa que eu vi foi um som estranho que soava como alguém batendo em madeira. Mesmo assim, fui um pouco mais perto até ficar a cerca de 10 metros daquela pessoa. O som de batidas era, na verdade, a pessoa batendo a cabeça repetidamente na árvore. E percebi que parecia ser um homem. Ele estava descalço, seus braços e pernas estavam cobertos de lama seca. Suas mãos estavam em uma posição estranha e contorcida. Fiquei convencido de que era apenas um dos outros líderes fazendo uma brincadeira. Então, pedi para ele parar. Ele lentamente virou a cabeça e começou a caminhar em minha direção. Algo dentro de mim disse para eu correr. Não importava se era apenas uma brincadeira estúpida, então corri assustado. Se não fosse uma brincadeira, parecia que eu estava em sério perigo. Corri o mais rápido que pude. Ouvi ele correndo atrás de mim, mas não queria olhar para trás, pois provavelmente acabaria batendo em uma árvore. Cheguei de volta ao acampamento e cada pessoa que poderia estar vestida assim, que nem aquele cara, já estava lá. Elas não poderiam ter chegado antes de mim e, se tivessem chegado, com certeza não teriam tido tempo de trocar de roupa. Mesmo assim, contei a eles e disse que me deram um bom susto com isso. Eles apenas me olharam estranhos, achando que eu estava tentando assustá-los, e deixamos assim. No dia seguinte, quis voltar para conferir. Quem sabe algum esquisito comeu o cogumelo errado e poderia estar lá morrendo de hipotermia. Levei alguém comigo, só por precaução, e não havia nada além de árvores intermináveis. Chegamos à árvore onde vi a pessoa batendo a cabeça e havia um coelho morto e em decomposição pregado na árvore. Chamamos a polícia, eles olharam rapidamente ao redor e descartaram como uma brincadeira de outro grupo de escoteiros ou de algumas crianças da cidade vizinha e deixaram por isso mesmo. Não notamos nada de estranho depois disso, então provavelmente era uma brincadeira idiota. Mas sério, algumas pessoas têm um senso de humor bem deturpado. Como eu disse, essa é a situação mais assustadora que alguém poderia se deparar de todas as histórias que escolhi hoje. Se um homem adulto encontrar alguém amarrado com um saco na cabeça indo atrás dele já é algo conturbado, imagina se é uma das crianças que acaba vendo uma abominação dessa
e essa coisa corre atrás dela. Tudo bem que na hora ela ia achar que era um dos líderes, mas depois ela ia descobrir a verdade. Seria um trauma para a vida toda. Eu nunca mais ia querer saber de andar em floresta por aí, ou de qualquer brincadeira em grupo do tipo. Ainda mais tendo noção que o lugar que foi encontrado essa pessoa, no dia seguinte, tinha um coelho morto pregado na árvore, como se fosse um aviso. Depois do usuário ter contado esse relato, ele faz uma atualização no post em resposta ao que as pessoas estavam comentando sobre um assunto específico. Edit, isso teve muito mais respostas do que eu pensei. Para esclarecer, tenho 99% de certeza de que foi uma brincadeira de locais. A polícia reagiu de uma forma que parecia mais, não essa merda de novo, do que, oh não, assassino é malvado na floresta e não vamos impedir. É isso que ele acha. Então espero que realmente tenha sido. Caso não, a situação chegou muito próximo de algo ruim acontecer com ele, ou com qualquer um do acampamento. Só pra finalizar, a seguinte história foi contada pelo Saint Paria. Ela quebra o ritmo das outras, por isso achei melhor deixar ela por último. Começa assim. Um dos meus melhores amigos da faculdade era um geólogo que acabou se tornando um guarda florestal no sudeste do Zewa. Não falo com ele há anos, isso acontece conforme envelhecemos, mas lembro-me de cerca de 8 ou 9 anos atrás, ele estava me contando sobre um casal de idosos que ele havia ajudado recentemente. Ele os viu chegar ao parque vários dias seguidos e que haviam ficado noivos lá décadas antes. Eles estavam procurando um local onde tiraram fotos de onde o marido fez o pedido, mas estavam tendo problemas. Depois de olhar as fotos e descobrir onde eles estavam tentando chegar, meu amigo os acompanhou em seu veículo até onde ele pensava que seria. Eles encontraram o local e meu amigo os deixou lá e voltou para o seu posto na entrada. Ele disse que teve uma sensação estranha quando voltou e sentiu que precisava esperar para vê-los sempre que saíssem. Pois bem, quando chegou a hora de trancar a noite, ele ainda não tinha os visto sair, então denunciou, deixou seu ajudante esperando na entrada e voltou para onde tinha deixado o casal de idosos. Ele encontrou os dois deitados juntos na margem do rio. Nenhum dos dois estava vivo. Ele chamou a polícia, percorreu de volta para a entrada e foi para casa. A polícia conseguiu revelar a ele suas identidades, mas inicialmente não tinha certeza de mais nada. Mais tarde, ele soube que a esposa estava com câncer terminal e que ambos cometeram suicídio ao ingerir algum tipo de combinação de produtos químicos e pílulas. Eles simplesmente escolheram fazer isso onde haviam ficado noivos. Meu amigo não ficou chateado com isso. Ele estava obviamente triste com a morte deles, mas disse que achava que eles não tinham pedido ajuda antes, porque não queriam que ninguém pensasse que alguém ajudou a matá-los. Essas são as histórias de hoje. Espero que tenha uma ótima noite de sono. Até a próxima. Tchau.